Fala galera, beleza? Vamos falar sobre a questão 55 da prova da AFA de 2019 para 2020, né, na versão A. Então, olha só, o gráfico da energia potencial de uma dada partícula, em função de sua posição x, é apresentado na figura abaixo. Quando a partícula é colocada com velocidade nula nas posições x1, x2, x3, x4 e x5, esta permanece em repouso de acordo com a primeira lei de Newton. Considerando essas informações, caso haja uma perturbação sobre a partícula, ela poderá oscilar em movimento harmônico simples em torno das posições. Então, galera, olha só o que está acontecendo, né? Ele está falando sobre MHS. Vamos lembrar como é que cai MHS para a gente, né? Dois exemplos aqui de MHS. Um pêndulo simples com pequena oscilação, né? E um sistema massa-mola. Quando você larga, né, o pêndulo em qualquer posição, ele vai ficar parado? Não. Ele só consegue ficar parado em uma única situação. Por exemplo, se você solta o pêndulo aqui nessa parte roxa, ele não vai ficar parado, ele vai cair. Se você solta o pêndulo aqui nessa parte verde, ele também não vai ficar parado, né? Só existe uma única posição que se você soltar o pêndulo ele fica parado, é aqui, né? E a mola, né? O sistema massa-mola. Vamos supor que a mola aqui ela está equilibrada, tá? Ela não está esticada nem comprimida. Se eu soltar, né, o bloquinho aqui, a massa, nessa posição, ela vai ficar parada. Mas se eu soltar ela aqui, ó, eu comprimi a mola um pouquinho e botar ela aqui, né, apertei a mola. Quando eu soltar, a mola vai empurrar o bloco para o outro lado e ele não vai ficar parado. Eu posso também esticar a mola, ó, com o bloco para o outro lado aqui. Quando eu soltar o bloco nessa posição, a mola vai puxar ele, né? Então você percebe que não é toda posição que você solta um objeto que ele vai ficar parado, né? Num sistema que a gente conhece que pode fazer um MHS, né? Aonde que a gente pode soltar que ele vai ficar parado? Aonde que isso vai acontecer? É quando ele tem o mínimo de energia potencial possível, né? Por exemplo, aqui nessa situação do pêndulo, né, você vai ter, ó, essa variação de altura aqui, né? A altura mínima que ele alcança, né? E você vai ter as alturas máximas. Se você solta ele daqui, ele vai ficar caindo, né, fazendo isso aqui. Nisso ele vai ficar convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética e vice-versa, né? Aí você vai ter os pontos que ele vai ter a máxima energia potencial, que são os pontos A e B, energia potencial gravitacional, e o ponto que ele vai ter a menor energia potencial gravitacional, que é o ponto C. Que nesse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, seria o ponto que ele passaria com a maior velocidade possível, que ele teria convertido toda a energia potencial gravitacional em energia cinética, né? Lembrando que quando a gente fala de MHS, a gente está falando de sistema conservativo, né? A gente não vai ter dissipação de energia, tá? Então a gente está, por exemplo, ignorando aqui o atrito com ar, por exemplo, né? Bom, e aqui? Quando a gente solta, né, esse bloco aqui nessa posição, com a mola sem estar comprimida nem esticada, ela vai ter uma energia potencial elástica nula, né? O sistema vai ter uma energia potencial elástica nula. Quando eu estico para o lado direito ou comprimo a mola para o lado esquerdo, ela começa a armazenar energia potencial elástica, né? E quando eu solto, ela vai transformar, né, o sistema vai transformar essa energia potencial elástica em energia cinética, né? Então você percebe que o MHS envolve você ficar transformando energia potencial em energia cinética, né? E aonde que você pode soltar, né, o objeto de forma que ele fique parado? É sempre nas regiões que ele tem a menor energia potencial possível. Porque nessas regiões, se você der uma pequena perturbação, né, ou seja, se você empurrar, por exemplo, dar um peteleco, o que vai acontecer? Você aplicou aí um impulso, né? Você deu para esse objeto uma pequena energia cinética, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir se mover. E conforme ele se move, variando a posição, ele vai acumular energia potencial, enquanto ele vai perdendo a energia cinética, né? Então a ideia é essa. Então a gente tem que localizar aqui posições que você tem nesse gráfico, que ele vai ter pouca energia potencial, e conforme ele fique oscilando, né, nas posições próximas, ele começa a aumentar a energia potencial. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, né,
Se eu der uma perturbação para ele para a esquerda, né, o que vai acontecer? Ele mantém a energia potencial do jeito que estava. Então o que vai acontecer com a energia dele? Cinética, que eu dei. Empurrei ele para a esquerda, ele vai andar para a esquerda. Né? E a energia que eu dei para ele, cinética, ele não vai transformar em outra coisa. Então não vai ter como essa outra coisa fazer ele ir refreando para empurrar para o outro lado. Né? Não tem como. Quando a gente fala de MHS, né, a gente está falando de quê? O cara está indo para a esquerda, vai ter uma força empurrando ele para a direita. O cara está indo para a direita, vai ter uma força empurrando ele para a esquerda, né? A força restituidora. Bom, então aqui não pode, na X1 não pode. Mesma coisa X5, né? Se eu empurrar para a direita ou para a esquerda, aqui nas proximidades, ele não varia a energia potencial dele. Né? Aqui nesse ponto, o que acontece? Ele já está com o máximo de energia potencial. Se eu empurrar ele para a direita, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu empurrar ele aqui para a direita? Ele vai diminuir a energia potencial dele. Então, provavelmente, ele vai estar transformando mais ainda, né, a energia em energia cinética. Então, a tendência natural é ele continuar indo para a direita aqui, aumentando mais ainda a velocidade dele. Né? Então, assim, isso não vai estar freando ele para empurrar para o outro lado. Então, você percebe que as únicas posições possíveis são a posição X2 e a X4. Né? Por exemplo, aqui, ó, na X2, se eu empurro ele para a esquerda, né, ele começa a fazer o quê? Ele começa a aumentar a energia potencial. Então, a energia que ele tinha cinética vai diminuindo, ele vai aumentando a energia potencial até converter toda a energia cinética em energia potencial. Aí, o que vai acontecer? Vai voltar. Né? Porque está acumulando energia potencial, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar ele de volta. Né? O sistema que vai estar empurrando ele, vai estar fornecendo energia potencial, vai aplicar uma força empurrando ele de volta. Né? Por exemplo, aqui, ó, conforme o pêndulo vai para a esquerda, ele vai acumulando energia potencial gravitacional, chega aqui, ele não tem mais fôlego para andar. Então a energia potencial gravitacional armazenada que tinha aqui, né, ele vai transformar a energia cinética de volta através da força-peso. Aqui, se eu empurrar para a esquerda, ó, acúmulo de energia potencial elástica, né? Aí quando ele não tem mais fôlego para ir para a esquerda, a mola vai transformar de volta essa energia potencial elástica em energia cinética, empurrando ele para a direita. Então, ó, se eu der um empurrãozinho para ele vir até aqui, ele vai voltar e vai ficar oscilando, ó, fazendo essa conversão de energia aqui. De forma análoga, mesma coisa aqui, ó. Eu empurro ele um pouquinho para a esquerda, ele vai conseguir ficar oscilando, né, entre dois pontos aí. Então, quais são os pontos que ele pode ter um MHS se tiver uma perturbação? No X2 e no X4. Então a resposta é letra C.